E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente e que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, siriam para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 24 até o 31. Muito interessante. Aí você vai falar assim: mas Pedro, você vai pegar esse texto para falar de uma coisa. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Fala de dependência. Parece que não tem nada a ver. Parece que quando nós lemos o texto, nós estamos olhando para a formação dos seres viventes, né? Todos os seres viventes são chamados de alma vivente, né? Tá aqui no texto, ele não vai me deixar mentir, tá? Olha lá, ó. Produza a terra alma vivente. E aí começa pelos animais, todos os seres vivos que existem sobre a terra. Todos, desde os que você conhece como ser vivo, seja um vermezinho, visível aos olhos ou não, até o ser humano que nós, né, somos chamados por Deus de alma vivente, né? Porque alma vivente, porque é assim que é chamado, né, o ser humano como alma vivente.
Se você pegar o texto, quando Deus cria, né, na formação, né, que é do homem, e realmente a gente vai ver aqui, ó, que ele torna o homem uma alma, um ser vivente, uma alma vivente, né? A conjunção de barro, ou seja, do homem, que é o nosso corpo físico, com o sopro que ele colocou nas narinas desse homem, desse corpo físico, tornou-se alma vivente. Assim com todos os demais animais. Bom, o que tem a ver com o assunto? Dependência. Dependente de Deus. Mais à frente, nós vimos lá, vamos começar assim, pela legislação da lei, né? Capítulo 20 de Êxodo, quando começa a falar dos mandamentos da lei. Então, os 4 primeiros capítulos, né? Os 4 primeiros mandamentos da lei na Torá fala sobre essa dependência de Deus, que ela deve ser total, né? Para recordar, para nós não perder tempo, né? Capítulo Êxodo, capítulo 20, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, capítulo 20, ó. Então, falou Deus todas estas palavras, tá? Eu vou ler só a primeira parte do mandamento, tá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus, o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra, nem tu, nem tua filha, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vai até o 11. Mas lá na frente, lá no Novo Testamento, Jesus fala assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu amor, de todo o teu discernimento, todo o teu entendimento, absolutamente. Entendeu? Ele pega isso que resume em um único mandamento. Nós não vamos falar do segundo, que é semelhante a esse, porque o assunto hoje é dependência. Dependência. Nós somos dependentes de muitas coisas na vida, né? Muitas coisas. Nós gostamos de repente nós
nos tornamos dependentes de coisas tão banais e sofremos muito por causa dessa carência, né? Muitas vezes são carência, necessidade, coisas que faz parte da nossa vida. E essas coisas, muitas vezes, ela nos toma tempo, nos faz sofrer muito, nos faz dar cansaço, tristeza, brigas, intrigas, né, desconfiança. E a gente muitas vezes não tem saída. Pior de tudo, né? Pior de tudo isso é naturalmente da vida, né? Mas o pior de tudo é quando pessoas caem numa dependência que vai gerar, né, no teu corpo físico, né, uma dependência cruel, como drogas, essas coisas que o mundo tem, né, bebidas, e por aí afora tem tanta coisa que não deveria ser parte dessa dependência, mas infelizmente o mundo criou essas coisas todas aí, ser humano corre para trás, né? Por exemplo, cigarro, né? Mas, né? Cada um na sua. O que é a independência que eu quero dizer aqui, vocês eu acho que já sabem o que eu vou dizer, é a nossa dependência com o Senhor. Até quando nós podemos entender que a dependência nossa com Deus é tão importante assim? Como? Por que muitas pessoas desprezam essa dependência com Deus? Às vezes não dá para. Às vezes eu fico olhando assim, pensando, como tem tanta gente que tá nem aí com Deus. É como se Deus não existisse. Que Deus não tivesse. Não foi Deus que criou ele, não foi Deus que fez o mundo, fez as estrelas, fez o sol, fez a água, fez o alimento. É como se tudo surgisse, brotasse, né? Do nada, né? E as tentativas do homem de provar, né? Essa, essa forma de pensar é muito grande, né? Porque ele quer provar que Deus não existe. Ou então que Deus não existe. Só que ele não consegue provar, ele não consegue enxergar, né, o que ele não pode fazer. Porque se você olhar para aquilo que você não pode fazer, que o ser humano não pode fazer, e que o quanto isso é tão importante, né? Quanto isso é significativo. Qualquer coisa que o homem não pode fazer, qualquer coisa. Mas que Deus, somente Deus pode produzir. Então, o que acontece? Vai causar um grande problema na humanidade, em todo ser humano, em todo ser vivente que Deus criou. Você já pensou se falta água? Você já parou para pensar o quanto a água é útil? A água é tão útil que nenhum ser humano, nada, nenhum ser vivente é capaz de sobreviver sem água. E essa é uma realidade.
Porque a água, qual ser humano que fabrica água? Existe alguma fábrica de água por aí, por esse mundo afora, que eu não estou sabendo? Eu nunca vi, pelo menos na minha idade que eu tô, falar assim, olha, tem uma fábrica de água lá, sei lá, parte do mundo afora aí. Eu nunca vi. Nunca vi falar sobre isso, que alguém fabrica água. Se fabrica água, como é que ele consegue fabricar a água? Então, aí eu te pergunto, se faltar água no mundo, existe uma fábrica aí que vai fornecer água para as pessoas, os seres viventes, água para aguar a terra, para fazer as plantas, as sementes brotarem, né? Para as árvores crescerem, continuar frutificando, os peixes. Então, quando a gente olha para as coisas, a gente precisa entender. Quando você pega um prato de comida, né? Seja lá um arroz com ovo e feijão, ou aquele famoso zoiudo, né? Talvez você nunca comeu um arroz com feijão e zoiudo, mas eu já comi, né? Talvez você não sabe de onde vem esse. Para você e para muitas pessoas, eu vou ali no supermercado, compro um pacote de arroz, compro, né, o zoiudo lá, né, e o feijão, né, ralado de óleo, mas ele não sabe que quem de fato dá essa oportunidade dele ir lá no supermercado, comprar ou numa vendinha lá, não sei onde, né? Para chegar ali, né? Precisa das mãos do Senhor, né? Porque eu li aqui só, né? Aqui no capítulo 1, apenas uma parte da criação, né? A criação dos seres viventes e de todo, né? A criação dos seres viventes. Agora tem a criação, né? De toda da água, né? Do sol, das estrelas. Tem a criação, né? De todas essas coisas que nós dependemos e não sabemos que somos dependentes. Imagina que aquele povo saiu lá do Egito, né? E foi para perambular, né? Durante 40 anos pelo deserto por incredulidade. O que se planta no deserto? Deserto não planta nada, e nem água tem. Mas Deus providenciou a água, providenciou o alimento, né? Preservou. Já pensou se vestir uma roupa como essa aqui, 40 anos, e manter ela novinha, como se tivesse comprado na loja? 40 anos eu usando esse óculos aqui, ó. Você já pensou uma coisa dessa? Isso é coisa somente para Deus, né? A pessoa usar um sapato 40 anos e ele novinho, brilhando, sem sequer precisar passar uma cera nele ou lavar o sapato. Então, quando a gente para pensar o que significa a dependência de Deus, a gente precisa ter discernimento.
precisa ter entendimento sobre estas coisas. Perguntar para Deus. Você já pensou? Hoje nós temos aí, né, a luz. Essa luz aqui, ó, que está iluminando aqui nesse momento, que é uma luz artificial, é uma luz criada, inventada, né, criada que o homem descobriu que pode transformar, né, é, energia e fazer com que essa energia elétrica gere, né, uma luz para iluminar a escuridão da noite. Então, quer dizer, a noite que nós temos não é uma escuridão, porque se você for levar em consideração que é uma escuridão, você sabe o que é? Você sabe o que é uma escuridão? Você pensa que sabe, né? Você pensa, você vai lá, aqui em Gênesis mesmo, em Gênesis não, você vai aqui em Êxodo, capítulo, aqui nas 10 pragas, né? Você vai ver aqui, ó, o que é uma escuridão. Trevas, a praga das trevas, ó. Escuridão é chamada de trevas. Então disse Moisés: estende a tua mão para o céu, virão trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que se apalpem. Você já pensou? Você tem uma treva, uma escuridão palpável, você tatear ela como se fosse uma massa, assim, como se fosse algo que palpável. Não, e é palpável, né? Está escrito aqui que é palpável. Uma escuridão, uma treva. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, você não via um ao outro, você não sabia onde você estava. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha só. Então agora você sabe o que é treva. Treva é algo que ela é tão densa que é palpável. Isso é uma escuridão que você não conhece. Nós falamos de escuridão, essa escuridão que nós sabemos, mas ainda que o sol esteja lá do outro lado aqui, ó, do outro lado aqui, ainda assim o sol ainda consegue transmitir né, uma luz que ajuda com que a luz da lua também clareie, melhore essa escuridão. Então a nossa escuridão, a escuridão que nós conhecemos, não se compara a uma escuridão que você não pode. Aí você vai lá assim, eu nunca pensei nisso. Nós estamos andando numa escuridão. Eu levanto de noite com as luzes apagadas, escuro, e assim mesmo eu consigo, né, andar na escuridão. Ela não é palpável, né? E nem tão escuro assim como você imagina. Como essa escuridão aqui, do capítulo 10 de Êxodo, né, versículo 21 em diante, você pode conferir aqui. Ela era densa, palpável. Era uma escuridão palpável.
E ninguém via um ao outro. Você podia estar quase colado um no outro, você não sabia que ele estava perto de você. Você não conseguia ver. Então, irmãos, se você ainda não entendeu o que significa tudo isso, a dependência de Deus, esse Deus que dá. Porque essa luz artificial aqui, se Deus apagar as luzes dele, essa luz não dá conta, não. Elas vão ficar como um pontinho de vela numa imensa escuridão. Você vai olhar assim, ela não vai iluminar. Se Deus não quiser, ela não vai iluminar. Porque você não sabe o que é o poder de Deus. O que né? Esse conhecimento de Deus está muito aquém de qualquer um de nós. Então, quem sou eu diante de Deus? Nada. Então, se você não puder ser uma pessoa, né, que tem a dependência de Deus, como que pode, né? Você vai ser dependente de quem? De quê? Se você não sabe de onde vem a água, se você não sabe de onde vem a comida, a luz que ilumina o mundo, se você não sabe destas coisas e você acha que estas coisas é do mérito do próprio homem, não. Se Deus tirar alguma coisa dessas da nossa vida, acabou todo o sentido da nossa vida. Portanto, você precisa aprender a ter temor de Deus. Quando você pegar um prato de comida, você saber que essa comida é como se aquele maná que estivesse caindo lá no deserto, que Deus deu para aquelas pessoas durante 40 anos, para eles se alimentarem, para eles alcançarem, né, o outro lado do Rio Jordão, que é a terra prometida. Portanto, não sejam incrédulos como esses que morreram e não puderam passar o Rio Jordão. Seja dependente de Deus. Busque em Deus, né? Não seja ignorante a ponto de você não ver nenhuma motivação para adorar a Deus, para agradecer a Deus, para dar louvor a Deus. Seja grato a Deus em tudo, né? Porque a vida, a nossa vida, está nas mãos do Senhor. Não tem para onde sairmos. Por mais que você queira. O homem pode inventar uma nave. Quanto tempo essa nave vai ficar navegando pelo espaço? Para poder preservar a vida de um ser humano. Nós não temos outras ideias. A nossa vida está aqui e nós precisamos de Deus. Precisamos do Senhor, nosso Deus, em todas as situações.
cada copo de água que tomamos, cada colherada de alimento que comemos, cada roupa que vestimos, cada dia que amanhece, até a nossa vida, o ar que nós respiramos. Quem é que nos dá isso tudo? Então, se você ainda não é dependente de Deus, é necessário que você se faça, né? Tenha esse conhecimento. A Escritura Sagrada está aqui, ó, para dizer para você que, que nós não temos outra saída. A nossa esperança é Deus. Acabou. Não tem outro jeito. Faça o que você tem que fazer, lute como você tem que lutar, né? Mas nunca esqueça que acima de qualquer luta, de qualquer dificuldade, qualquer vitória ou qualquer derrota, você tem muita gratidão a Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Portanto, até o próximo vídeo. Agradeço a todos que oraram por mim aí, né? Foi difícil, passei uma semana inteira dura aqui, é um resfriado violento, ainda estou recuperando, minha voz está fanhosa ainda, mas estou no trabalho de novo, tá? E eu agradeço a todos, que Deus abençoe sua vida, dê muita saúde para todos e que você seja dependente de Deus, certo? Porque nós não temos outra saída. Seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dê saúde e força e coragem. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.